Vamos enfrentá-lo. A maioria dos indicadores de compra e venda vem com toneladas de sinais falsos que podem atrapalhar seus negócios. Neste vídeo, vou mostrar um indicador de negociação de compra e venda que é realmente decente, mesmo quando usado sozinho. Para criar este indicador, vamos combiná-lo com o que eu acredito ser o melhor indicador de tendência que já encontrei para filtrar esses sinais falsos e criar uma estratégia de negociação super lucrativa. Então, estou na visão de negociação e vou usar um gráfico de Bitcoin ao longo deste vídeo. Para começar, vá para a guia Indicadores na parte superior da tela. Aqui você terá que digitar o indicador Range Filter Buy and Sell. E selecione aquele criado por este usuário TradingView. Uma vez adicionado, seu gráfico deve ser atualizado. Agora, deixe-me explicar o que é o indicador Range Filter Buy and Sell. Pense nisso como uma ferramenta de cancelamento de ruído para seus gráficos de negociação. Em vez de mostrar cada pequeno movimento de preço, ele espera até que o preço se mova além de um limite de intervalo específico antes de sinalizar uma possível mudança de tendência. Isso é o que o torna tão eficaz. Ele suaviza ruídos desnecessários, muito parecido com um indicador baseado em volatilidade, como o Quadra QI. A lógica é aplicada diretamente aos dados de preços, usando uma faixa de preço médio calculado e um multiplicador para destacar movimentos significativos. No gráfico, verá uma linha branca chamada filtro de intervalo. Quando o mercado está em alta, o que significa que a tendência de compra é forte no mercado, a linha e as velas são de cor branca. Quando o mercado se torna de baixa, o que significa que a tendência de venda é forte no mercado de negociação, tanto a linha como as velas ficam azuis. Acima do filtro de intervalo, há o alvo alto e, abaixo dele, o alvo baixo. Esses alvos podem ser usados como níveis de trailing stop loss. As áreas entre os alvos e o filtro são sombreadas a cinzento e azul, representando potenciais zonas de fuga. As etiquetas de compra e venda aparecem quando o preço sai destas áreas sombreadas, sinalizando possíveis pontos de entrada. Vamos analisar mais detalhadamente as definições deste indicador. Pode abrir as definições do indicador a partir daqui. Em primeiro lugar, encontrará uma opção para ajustar o comprimento, que tem um valor predefinido de 100. Encurtar este período torna o indicador mais sensível às mudanças de preço, enquanto que aumentá-lo fornece uma visão de longo prazo. Da mesma forma, o ajuste do intervalo altera a largura das zonas. Um intervalo maior alarga as zonas, enquanto um intervalo menor as reduz. Para este vídeo, vou manter os valores padrão. Se for ao separador estilo, verá opções para personalizar o aspecto visual. Depois de fazer qualquer alteração, não se esqueça de clicar em OK para as guardar. Com esta configuração, o indicador Range Filter Buy and Sell não sinaliza apenas entradas, ele também identifica tendências. Uma tendência de compra é confirmada quando as velas e a linha do filtro de alcance são brancas, com o preço sendo negociado consistentemente acima do filtro. Por outro lado, uma tendência de baixa é identificada quando as velas e a linha são azuis e o preço está a ser negociado abaixo do filtro. Agora, para melhorar a confiabilidade dessa estratégia, vamos adicionar outro indicador chamado Volumetric Variable Index Dynamic Average, ou simplesmente o indicador VIDIA. Você pode abrir a guia de indicadores aqui novamente e procurar por esse indicador na guia Indicadores. Volumetric Variable Index Dynamic Average, e selecionar o criado por Big Beluga. Depois de adicionado ao gráfico, faça duplo clique sobre ele. As definições abrem-se à nossa frente, definimos o comprimento do VIDIA para 34, clicamos em OK e estas serão todas as alterações que faremos a este indicador. Para uma melhor visibilidade, vamos limpar o gráfico clicando duas vezes no filtro de intervalo e abrindo novamente as suas definições. No separador estilo, desativamos componentes como a linha do filtro de alcance, o alvo alto, o alvo baixo, as cores das barras e as áreas sombreadas. Depois de fazer isso, feche as configurações. Estas são todas as alterações que faremos para esta estratégia de negociação. Agora, só lhe restam os sinais de compra e venda do filtro de intervalo. Em primeiro lugar, antes de explicar a estratégia de negociação, vamos falar rapidamente sobre o indicador VIDIA. Este é um dos melhores indicadores de tendência que já vi. Não só identifica tendências de alta e baixa, mas também fornece dados de volume em cada ponto dentro de uma tendência. Isto ajuda-o a determinar quando negociar e quando ficar de fora. É como ter um roteiro para a direção e força da tendência. Vou mostrar-lhe mais sobre este indicador ao explicar os exemplos de compra e venda. Agora, veja como usar esses indicadores juntos para entrar em uma posição de compra. Em primeiro lugar, espere que um sinal de compra apareça no gráfico a partir do filtro de intervalo. Tal como este. Em seguida, confirme que a tendência é de alta, verificando a faixa de tendência via. Ela deve ser de cor verde. Por fim, garanta que a tendência seja forte observando o valor do delta volume. Você pode ver isso aqui. Este valor deve ser de pelo menos 20% ou superior.
O volume delta é calculado subtraindo o volume de venda do volume de compra durante a tendência, expresso como uma porcentagem. Por exemplo, aqui vemos que o delta volume está bem acima de 20%, portanto, podemos abrir uma posição de compra aqui. Coloque seu stop loss abaixo do swing low mais recente. E procure uma relação risco-recompensa de 1,5. A estratégia é simples, mas tem uma precisão incrível. Como pode ver, esta transação teria sido lucrativa. Para mostrar isso, deixe-me guiá-lo por outro exemplo de comércio de compra. Apenas algumas velas depois, recebemos outro sinal de compra. Verificando o gráfico, a fita de tendência VIDIA confirmou que estava verde, indicando uma tendência de alta, e o volume delta também está acima de 20%, satisfazendo nossos critérios. Portanto, podemos abrir uma negociação de compra aqui. Entrando neste comércio com um stop loss abaixo do recente swing low e visando um risco de 1,5 para recompensar a ração, veríamos outra vitória. Vamos passar por mais um exemplo de negociação de compra e depois passaremos para as regras de negociação de venda. Para um terceiro exemplo de compra, observe esta configuração de comércio mais ao longo do gráfico. Aqui, recebemos um sinal de compra, a fita de tendência VIDIA confirmou uma forte tendência verde e o volume delta estava acima de 20% novamente. Portanto, essas três condições são atendidas e podemos abrir uma negociação de compra aqui. Seguindo nossas regras, esse comércio também teria terminado em lucro, mostrando a consistência da estratégia. Espero que tenha compreendido as regras para entrar numa transação de compra. Agora vamos ver as regras para entrar numa transação de venda. Para uma posição de venda, as regras são exatamente o oposto. Esperar por um sinal de venda numa tendência de baixa, tal como temos um aqui. Para que este sinal de venda seja confirmado, a fita também deve ser de cor vermelha. Depois disso, verifique o volume delta. Ele deve estar pelo menos abaixo de menos 20%. Portanto, como esse também é o caso para nós, podemos abrir uma posição de venda aqui. Para uma posição de venda, você pode colocar o stop loss acima do balanço mais recente. E você pode atingir 1,5 vezes o risco. Depois de algum tempo, o mercado acabou atingindo o lucro, tornando um comércio de venda bem-sucedido. É tudo para o vídeo de hoje. Se você encontrou valor, não se esqueça de deixar um like e considere se inscrever para mais estratégias de negociação como esta. Obrigado por assistir, e vejo-vos no próximo vídeo.